Formação continuada aprimora ensino em Santa Catarina. Professores da rede estadual terão 60 horas de qualificação por semestre. Desemprego no Brasil fica em 6,6% em 2024. População economicamente ativa bate recorde e atinge mais de 100 milhões de pessoas. Santa Catarina investe na prevenção de desastres. Estado fará manutenção em centros de gerenciamento de riscos e diques em Blumenau. Inflação americana sobe 0,3% em dezembro e fecha 2024 em 2,6%. Israel recebe lista com nomes de reféns. 3 sequestrados serão libertados pelo Hamas neste sábado. Neymar de volta ao Santos. Torcedores repercutem retorno do ídolo ao futebol brasileiro. E você vai ver ainda. Conscientização e sustentabilidade no Verão Maior Paraná. Universidades estaduais promovem oficinas com vasos de plantas de coco. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h02. Professores da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina vão ter acesso a um programa de formação continuada. A iniciativa faz parte das contrapartidas do programa Universidade Gratuita e prevê 60 horas de qualificação por semestre para os educadores. O lançamento aconteceu em Florianópolis, com a participação de representantes da área da educação. A formação continuada para professores da rede estadual foi lançada nesta última quinta-feira em Florianópolis. O evento reuniu gestores da educação e representantes das universidades catarinenses. O programa faz parte do Universidade Gratuita e tem como objetivo capacitar os docentes, atualizando conhecimentos e aprimorando práticas pedagógicas. O programa Universidade Gratuita, desde a sua constituição, ele foi desenhado para que as instituições de educação superior que recebem os recursos para os benefícios para os estudantes também dessem uma contrapartida para o Estado na forma de formação continuada dos professores. Então, hoje nós estamos lançando o programa de formação continuada de professores. Reunimos aqui os coordenadores das 37 coordenadorias regionais do Estado. Eles estarão o dia todo amanhã também em capacitação. E na semana que vem nós iniciamos para 100% dos professores do Estado. Os educadores terão 60 horas de formação por semestre, com temas como raciocínio matemático, letramento e gestão escolar. Além do evento de lançamento, os coordenadores regionais de educação participam de capacitações e na próxima semana a formação será ampliada para todos os professores da rede estadual. Essa parceria, o programa de universidade gratuita que nós fizemos, é o maior programa do Brasil. Não existe outro programa no Brasil. E está na mão das universidades de Santa Catarina, está na mão dos educadores de Santa Catarina. Por isso que nós estamos aqui reunidos, coordenadores regionais, reitores, a CAF como um todo, Secretaria da Educação, para falar desse programa que é transformador. A iniciativa busca fortalecer a qualidade do ensino e contribuir para melhorar os índices educacionais no Estado. Com a formação, a expectativa é preparar melhor os professores para os desafios da sala de aula, impactando diretamente o aprendizado dos mais de 500 mil estudantes da rede estadual. Quando a gente fala desse programa da Universidade Gratuita, vai além da gratuidade da universidade para os estudantes. Uma das contrapartidas é a formação continuada. E para os nossos mais de 80 mil professores que estarão diretamente com os nossos 520 mil estudantes. Cada catarinense que não tiver oportunidade de passar na UDESC ou na Federal, vai poder fazer a sua universidade do seu sonho e o Estado vai comparecer, o Estado vai pagar. Isso é digno, isso é transformador. Também em Santa Catarina, o governo do estado autorizou o início dos trabalhos de prevenção de desastres em Blumenau. Ao todo, serão investidos mais de 19 milhões de reais no município.
Com as assinaturas das ordens de serviço feitas pelo governador Jorginho Melo, o Estado dará início à manutenção dos 20 centros de gerenciamento de riscos da Defesa Civil, além da reforma dos diques de Blumenau. Nós estamos construindo um novo modelo de central de emergência em Santa Catarina. Vamos fazer agora por região. O telefone 47, 48 e 49. O 47 a gente está encaminhando para ser em Blumenau, a grande central. O 48 em Florianópolis e o 49 em Lages. Nós estamos encaminhando isso para Blumenau, também, decisão de hoje, porque nós queremos dotar Blumenau de uma grande central para poder responder todas as chamadas, seja ela do bombeiro, seja da polícia, seja do SAMU, seja de qualquer tipo de emergência. É a central de emergência, sob enchente, sob chuva, enfim. Blumenau terá todos os 8 diques reformados. O investimento total chega a 15 milhões de reais. As melhorias incluem a instalação de novas motobombas, transformadores e geradores a diesel, serviços essenciais para garantir a segurança em bairros com histórico de alagamentos. Tem 8 diques que estão em situações precárias e que precisam ser modernizados, ser atualizados e ser reconstruídos, muitos deles, para enfrentar, para fazer frente às enchentes, às enxurradas. Blumenau, através de seus diques, evita que as águas cheguem a alguns bairros. E os diques são fundamentais. Quanto mais estruturados eles estiverem, melhor resultado vai ter para a comunidade. O governador Jorginho Melo tem essa visão de estar próximo aos municípios e mais uma ação que vai trazer esse resultado de apoio para as comunidades e melhorar ainda mais a ação de resposta da Defesa Civil Estadual, bem como das nossas defesas civis municipais. Isso dá confiança para a população. E eu posso ter um testemunho pessoal, porque sou ali da área, nasci, fui criado ali na residência, daquelas ruas afetadas pelo dique da Fortaleza, por exemplo. E no ano de 2023, quando tivemos a enchente no estado de Santa Catarina, ruas ali não pegaram porque o dique funcionou pela primeira vez. Então, por isso, muito importante mesmo, essa manutenção, como disse, para dar confiança para as pessoas. Já os 20 centros integrados de gerenciamento de risco passarão por reformas para otimizar a estrutura e modernizar os equipamentos. O investimento é de 4,7 milhões de reais. Nós temos 20 CIGED, Centros Integrados Regionais de Proteção e Defesa Civil, espalhados pelo estado de Santa Catarina, todos eles uma estrutura que precisam de uma manutenção para a gente dar conta do nosso serviço na ponta. Então todos eles agora passam por uma ampla manutenção para que a gente consiga atender toda a região, prefeituras e comunidade. As reformas começam nos próximos dias e fazem parte de um pacote de investimentos para fortalecer a Defesa Civil em Santa Catarina. Para dar cada vez mais segurança naquilo que nós estamos fazendo em todo o Vale do Itajaí. Dragagem, desassoreamento, enfim, no Rio, lá em Rio do Sul. Agora vamos para Rio do Oeste, depois vamos para Taió, depois vamos vir para Itajaí, depois vamos subindo Blumenau, enfim, para dar segurança a todo o Alto Vale. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou nesta sexta-feira que o desemprego no país se manteve relativamente estável, em 6,2% no último trimestre do ano passado, reduzindo a taxa média anual a 6,6%, a mais baixa alcançada. O indicador trimestral caiu 1,2 ponto percentual comparado com a medição de outubro a dezembro de 2023, que ficou em 7,4%. Já a taxa média anual em 2024 foi de 6,6%, queda de 1,2 ponto percentual em relação ao ano anterior. Este é o menor nível desde que esse índice começou a ser calculado em trimestres móveis em 2012. Para o IBGE, os resultados indicam a manutenção da trajetória de crescimento do mercado de trabalho, que desde 2022 vinha respondendo à recuperação pós-pandemia. A maior economia da América Latina registra 6,8 milhões de desempregados, número sem variações em relação ao trimestre anterior. Já a população economicamente ativa atingiu um novo recorde, com 103,3 milhões de pessoas, alta de 0,8% no trimestre e de 2,6% em relação a 2023.
As novas vagas foram criadas em setores que tradicionalmente oferecem emprego formal, como indústria e serviços empresariais, além da construção, transporte e logística, que frequentemente empregam trabalhadores informais. O emprego informal permaneceu estável no trimestre, com uma taxa de 38,6% do total de trabalhadores ativos, ou seja, cerca de 40 milhões de pessoas. O governo central encerrou 2024 com déficit primário de 43 bilhões de reais. O número foi divulgado pelo Tesouro Nacional. Pressionado pelas enchentes no Rio Grande do Sul e pelo crescimento de gastos obrigatórios como Previdência Social e benefício de prestação continuada, o governo central encerrou 2024 com déficit primário de 43 bilhões de reais. O governo central é formado pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O valor representa a queda real, descontada a inflação de 81,7% em relação a 2023, quando o déficit primário tinha ficado em 228,4 bilhões de reais, puxado pelo pagamento de precatórios atrasados. Ao considerar apenas os gastos dentro do arcabouço fiscal, o déficit primário ficou em 11 bilhões de reais. Esse resultado exclui cerca de 31,8 bilhões de reais em créditos extraordinários, a maioria para a reconstrução do Rio Grande do Sul, e 143 milhões de reais relativos a renúncias fiscais. Do lado da Receita, a arrecadação recorde de 2024 impediu um déficit mais alto. A arrecadação foi ajudada pelas receitas extraordinárias da taxação dos fundos exclusivos, da reoneração dos combustíveis e do crescimento econômico, que se refletiu em pagamento de mais tributos. Vinícius Pacheco chega agora aqui no Pix News para falar de esporte, obviamente, a chegada do craque Neymar ao Brasil. Tem ídolo chegando então oficialmente, Vini. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia, e é oficial. O Neymar já está de volta ao Santos e o retorno do ídolo ao clube tem repercutido entre os torcedores. O retorno de Neymar ao Santos, clube que o revelou para o futebol, repercutiu entre os brasileiros. Com certeza, né? O Neymar é um bom jogador, né? Um dos melhores do mundo. E creio que o desempenho dele no Santos vai ser excelente. Eu acho que ele vai ser o Neymar, né? De sempre. Ele é polêmico, sempre foi e sempre vai ser, não tem como. Atrai sempre muita atenção, então é o Neymar, né? Não tem como. Então o futebol brasileiro está ficando muito mais forte assim. É bom, quanto mais jogadores bons igual o Neymar voltando pro Brasil, melhor é. Neymar teve uma passagem frustrante pelo futebol saudita, com poucas partidas e apenas um gol marcado em 2 anos no Al Hilal. No Santos, ele foi campeão da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores em 2011. Depois de deixar o clube paulista, passou por Barcelona e Paris Saint-Germain, antes de fechar um contrato milionário com o Al Hilal, clube em que pouco conseguiu atuar devido a uma grave lesão no joelho. Ele chegou a retornar aos gramados, mas sofreu uma lesão muscular que o tirou mais uma vez de ação. Pois é, e o Santos fez uma festa bonita para receber o seu ídolo e o retorno também da camisa 10 após a morte do Rei Pelé. Estava aposentada a camisa 10, tinha um motivo justo e agora o retorno, tão justo quanto é o retorno de um ídolo. E a Vila Belmiro hoje estava em festa, né? O Santos fez uma estrutura muito bonita para receber o Neymar e entregar a ele também a camisa 10. Ele que chegou hoje pela manhã, cedinho, teve todo um compromisso, foram várias horas de viagem até chegar ao Brasil e assinar hoje à tarde oficialmente o contrato e retornar a vestir a camisa do Santos. E a gente acredita mudar o patamar de futebol brasileiro neste curto período que ele vai ficar aqui no Brasil. Boa sorte ao Santos, boa sorte ao Neymar. Agora, mudando de página, a gente vai falar um pouquinho sobre a rodada de ontem. O Flamengo jogou e venceu em casa. E a gente vai conferir agora, venceu por 2-0 o Sampaio Corrêa. A gente vai ter os gols aí, todos os 2 gols de cabeça. Após o cruzamento de escanteio, o Wallace Ian fez o primeiro para o Flamengo. E depois, na sequência,
o Alcaraz vai fazer o segundo do Flamengo. Com essa rodada, a classificação do Campeonato Carioca ficou desta forma. O Flamengo deu uma subidinha a mais. Volta Redonda continua liderando o campeonato e o Flamengo agora foi para a 4ª colocação com 10 pontos, ficando 2 pontinhos atrás do Volta Redonda. Também tivemos rodada no Campeonato Catarinense. Santa Catarina está na 2ª colocação após a vitória de virada do Marcílio Dias. E a gente vai conferir que o Marcílio saiu na frente com o Giovani dos Santos, recebendo ali na grande área, fez 1-0. Depois o Renan aproveitou essa bobeada da defesa e acertou esse chute bonito, empatando a partida para o Santa Catarina. E depois escanteio, o goleirão deu uma vacilada, ele que estava muito bem na partida, mas vacilou nesse lance. E o Guilherme Teixeira não tinha nada a ver com isso, fez 2-1 para o Santa Catarina. E com esse resultado, Santa Catarina ficou na 2ª colocação. Criciúma continua liderando com 10 pontos, seguido pelo Santa Catarina, perdendo apenas no saldo de gols. Na sequência ali vem o Figueirense e a Chapecoense. Agora falando um pouquinho sobre o mercado da bola. Porque o Flamengo anunciou nesta sexta-feira o empréstimo do meio-campista, o Alcaraz, ele mesmo, autor do gol de ontem, para o Everton, da Inglaterra, por 6 meses. O acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória caso o jogador cumpra metas estabelecidas no contrato. O meia já não viaja com o grupo para Belém, onde iria participar da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. O atleta é o reforço mais caro da história do rubro-negro, mas deixa o clube após apenas 5 meses depois de ser contratado por 110 milhões de reais. O Internacional também anunciou o 5º reforço da temporada. O clube oficializou a contratação de Ramon, lateral esquerdo, que assinou contrato de 3 anos até o fim de 2027, com a possibilidade de prorrogação por mais 1 ano. O jogador de 23 anos disputou a última temporada pelo Cuiabá. Já o São Paulo fechou a venda da joia da casa, o atacante William Gomes, de 18 anos, ao Porto, por 10 milhões de euros. O clube português adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o São Paulo mantém 20% para eventuais ganhos futuros, caso o Porto negocie posteriormente. E aqui vale a gente pontuar, essa situação se deve principalmente pela situação econômica do São Paulo, que vende as grandes promessas por preços baixos para ganhar lá no futuro com a venda dos clubes europeus, É uma pena a gente ver isso acontecer, por exemplo, com o Santos, que vende joias, o Fluminense, clubes que hoje estão mal financeiramente, tem que vender esses atletas e não aproveita eles no Campeonato Brasileiro, nos estaduais, que podem contribuir, André? É verdade. Muito obrigada, Vini. Por hoje é só? É isso aí. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, bom fim de semana a você. E agora uma pausa e você vai ver a seguir. Israel recebe lista com nomes de reféns que serão libertados neste sábado. Conscientização e sustentabilidade no Verão Maior Paraná. Nós voltamos em instantes. Chegou o fim de semana Lucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Alcatra com maminha ou maminha ADC a vácuo, R$ 34,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal congelada, R$ 6,89 o quilo. Óleo de soja, Coamo ou soia 900 ml, R$ 6,49. Açúcar extra fino doce açúcar 5 quilos, R$ 15,99. Massa Marimassas 500 gramas, R$ 1,89. Lava-roupas Omo 2,4 kg, R$ 22,99. Aproveite o horário especial. Melhor preço é no Comprão. Ô, amigão, vai me dizer que você tem coragem de encostar a cabecinha com essa tranquilidade. Não lembro que você instalou aquela caixinha ali não, meu amor? Pode até parecer que você comprou em site confiável. Mas, ó, não é legalizado, né? Tá tranquilo ainda de encostar a cabeça no travesseiro? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Estamos de volta agora, 8h21. Israel recebeu uma lista com os nomes dos reféns que vão ser libertados neste sábado. O refém franco-israelense Ofer Calderon, o israelense-americano Keith Siegel e o israelense Arden Bibas são os 3 reféns que estão na lista de sequestrados em Gaza, que devem ser libertados no sábado pelo Hamas.
A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Fórum de Famílias de Reféns. Segundo a ONG Clube de Prisioneiros Palestinos, na quarta troca desde a entrada em vigor da trégua em Gaza, Israel deve libertar 90 palestinos, incluindo 9 condenados à prisão perpétua. O braço militar do Hamas anunciou durante a manhã que havia preparado a lista de 3 homens que poderiam ser libertados no sábado, mas sem divulgar os nomes. O governo israelense confirmou que recebeu a informação. Desde o início da trégua, o grupo Hamas, que governa a faixa de Gaza, libertou 15 reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Na quinta-feira, 3 reféns israelenses e 5 tailandeses foram libertados em Gaza, em troca de 110 palestinos presos em Israel. Esta foi a terceira troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, com base no acordo de cessar-fogo de 19 de janeiro para encerrar mais de 15 meses de guerra em Gaza. E de acordo com fontes, a passagem de fronteira entre Rafah, no sul da faixa de Gaza, e o Egito será aberta neste sábado. A União Europeia informou que já enviou uma missão de monitoramento ao local. O ponto de passagem foi vital para a entrada de ajuda humanitária em Gaza, até o exército israelense tomar o lado palestino em maio. Desde então, ele está fechado. A abertura permitiria a evacuação de feridos como parte do acordo de cessar-fogo que está em vigor. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, governada pelo Hamas, disse que o primeiro grupo de pessoas doentes deixaria o território no sábado para serem tratadas no Egito. Na segunda-feira, a União Europeia concordou em retomar a missão de monitoramento no ponto de passagem de Rafah, com 18 agentes locais e do bloco, incluindo membros das forças de segurança da Itália, Espanha e França. Nesta sexta, a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, escreveu na rede social X que a União Europeia enviou uma missão de monitoramento para o local. As 2 caixas pretas do avião de passageiros que se chocou no ar com um helicóptero militar em Washington foram encontradas. Fontes anônimas informaram às emissoras CBS News e ABC News que os investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados de voo, que agora serão analisados pela Junta Nacional de Segurança no Transporte, responsável pela investigação. 64 pessoas viajavam no avião que colidiu com um helicóptero do Exército com 3 militares a bordo na noite de quarta-feira sobre o rio Potomac. Os destroços das 2 aeronaves estão emergindo das águas e barcos de resgate e equipes de mergulhadores vasculham a área. Com 67 mortos, o acidente é a pior catástrofe aérea dos Estados Unidos desde que um avião da American Airlines caiu logo após a decolagem do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, em novembro de 2001. Nos 12 meses até dezembro de 2024, a inflação dos Estados Unidos avançou 2,6%, depois de subir 2,4% em novembro. Foi o que mostrou o PCE, divulgado nesta sexta-feira pelo Departamento do Comércio americano. O PCE é o índice preferido do Federal Reserve para definir a política monetária. O Banco Central americano tem como meta uma taxa de inflação anual de 2%. A inflação em dezembro foi de 0,3%, acima do 0,1% em novembro, um aumento alinhado com o consenso dos analistas do MarketWatch. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, também aumentou no mês, de 0,1% em novembro para 0,2% em dezembro. Em 12 meses, permaneceu estável, de acordo com o esperado pelo mercado. Esse nível do aumento de preços reforça a posição do Federal Reserve de esperar antes de cortar as taxas de juros novamente, principalmente com um mercado de trabalho sólido e um consumo que continua dinâmico. O Fed manteve as taxas de juros de referência inalteradas na quarta-feira, atraindo críticas do presidente Donald Trump, que pressiona a instituição financeira a reduzir o custo do dinheiro imediatamente.
O preço do ouro atingiu um recorde nesta semana, mais precisamente nesta quinta-feira, funcionando como um valor de refúgio diante das incertezas em torno da política econômica de Donald Trump e impulsionado pela desvalorização do dólar após dados decepcionantes sobre o crescimento econômico dos Estados Unidos. O preço do ouro superou $2.798 ou R$16.508 por onça, ultrapassando os valores recordes registrados no final de outubro. Na época, o metal chegou a $2.790,10 por onça, R$16.461. Analistas explicam que a alta significa um valor de refúgio diante das incertezas em torno da política econômica de Donald Trump. O presidente americano anunciou sua intenção de taxar, a partir de 1º de fevereiro, em 25% os produtos provenientes do Canadá e do México, que teoricamente estão protegidos por um acordo de livre comércio, e em 10% os produtos chineses. O ouro também é impulsionado pela desvalorização do dólar, após dados decepcionantes sobre o crescimento econômico dos Estados Unidos. A política comercial protecionista prometida por Trump, teoricamente, tornaria o dólar mais atraente, já que poderia impulsionar a inflação e, consequentemente, forçar o Federal Reserve a manter as taxas de juros em um nível alto. De fato, a instituição monetária decidiu manter as taxas inalteradas. No entanto, o dólar sofreu uma queda na quinta-feira após um crescimento ligeiramente inferior ao esperado no quarto trimestre de 2024. O ouro também é visto como uma forma de proteção contra as oscilações dos mercados de ações. Esses mercados foram agitados nesta semana pelo modelo de inteligência artificial desenvolvido pela startup chinesa DeepSeek, que ameaça potencialmente o domínio do Vale do Silício, provocando uma enorme queda nas ações das empresas de tecnologia americanas. Um mega iceberg está se afastando da Antártica em uma possível rota de colisão com a Geórgia do Sul. Cientistas temem que possa ameaçar filhotes de pinguins e focas. Este é o iceberg A23, o maior do mundo. A gigante parede de gelo está se afastando lentamente da Antártica, em uma possível rota de colisão com a Geórgia do Sul, um território britânico a cerca de 1.400 quilômetros das Ilhas Malvinas e uma importante área de reprodução da vida selvagem. Cientistas temem que, se continuar nesse curso, possa ameaçar filhotes de pinguins e focas. O oceanógrafo Andrew Myers afirmou que era difícil prever o curso do iceberg, mas as correntes predominantes sugeriam que alcançaria a plataforma continental rasa, ao redor da Geórgia do Sul, em 2 a 4 semanas. Mas o que poderia acontecer depois é uma incógnita. O iceberg poderia evitar a plataforma e ser levado para águas abertas além da Geórgia do Sul, ou poderia atingir o fundo e ficar preso por meses, ou quebrar em pedaços. Esse cenário impediria que focas e pinguins se alimentem e criem os filhotes na ilha. Outros icebergs já encalharam no local e isso causou mortalidade significativa de filhotes de pinguins e de focas. Com cerca de 3.500 quilômetros quadrados, o maior e mais antigo iceberg do mundo se desprendeu da plataforma antártica em 1986 e permaneceu preso por mais de 30 anos, antes de finalmente se libertar em 2020, em uma lenta jornada para o norte, às vezes atrasada por forças oceânicas. No Paraná, veranistas aprendem a fazer vasos de plantas com fibras de coco em oficinas no verão maior. Uma atividade que promove a sustentabilidade e a criatividade, além, é claro, da inclusão social e econômica. Parte do projeto Nossa Praia Mais Limpa, a Universidade Unespar, em parceria com a cooperativa Eco Pontal, está promovendo no litoral do Paraná oficinas que ensinam a transformar cascas de coco verde em vasos para plantas, chamados de cocodama. O objetivo da ação é promover a inclusão social e econômica de pessoas em vulnerabilidade, gerando assim emprego e renda.
também pensando na coleta seletiva durante a alta temporada e na produção de subprodutos ao longo do ano. A iniciativa já conta com mais de 400 participantes. Aqui, além da gente apresentar o que é o projeto, né, como que ocorre o processo de transformação do coco, né, da coleta até chegar nos produtos que a gente tem para demonstração aqui, então todo esse processo é explicado para os visitantes do estande. Então, do momento que ele é coletado, processado e transformado. E aí a gente também oferece a oficina, onde a gente ensina a fazer o vasinho, que é chamado de cocodama, né? Que é a bola de coco que a gente faz aqui com eles. Então, é esse processo de transformar a fibra no vaso que a gente trabalha com eles como uma forma de conscientização e agregar a conscientização ambiental para eles, né? Que o resíduo não é simplesmente descartar, ele tem que ser destinado corretamente para que aconteça o ciclo, né, da reciclagem e a sua reciclabilidade. O trabalho consiste no reaproveitamento das cascas de coco verde recolhidos pelas equipes de limpeza das praias. O próximo passo é transformar as cascas em outros produtos, a partir da fibra, substrato e casquilho. O projeto é dividido em 3 etapas: capacitação dos bolsistas e planejamento logístico, coleta e armazenamento do coco verde e a realização de oficinas para turistas. O reaproveitamento da casca da fruta gera subprodutos com valor agregado. Agora, na temporada, quem faz a limpeza da praia e a coleta é a Sanepar, né? Porque é o governo do estado que ele assume essa responsabilidade nesse período, então é feito por eles. E aí é destinado para o local onde a gente faz esse processo de reciclagem, né? Então a gente tritura e aí começa a mágica a acontecer. Então faz o processo de trituração, secagem e aí vem a transformação, que aí tem os subprodutos, né, do coco, que é a fibra, o substrato e o casquilho. E aí depois a gente começa a trabalhar na montagem dos produtos finais, que são os vasos, as coquedamas. Daqui a pouco a gente vai ter os equipamentos aí disponíveis para a gente poder fazer as mantas, né, e os vasos de maneira industrializada, que até então nós estamos trabalhando de forma artesanal. A ação também visa mostrar o trabalho desenvolvido nas universidades públicas do Paraná. As oficinas contam com a participação das 7 universidades públicas do estado. É uma atuação muito legal aqui para a comunidade, porque a gente consegue trazer a universidade para casa dessas pessoas, né? A gente já não pode ir até elas, na casa delas, então a gente vem aqui até o lazer. Além deles virem aqui, aproveitar o dia, eles conseguem também aprender que a universidade tem pesquisas, tem projetos e que trazem, né, benefícios à população, como esse projeto aqui. As aulas têm proporcionado diversão aos veranistas que passam pela praia, além de agregar conhecimento, promovendo a conscientização ambiental. Não, eu não conhecia. Eu estava passando e a menina fez a propaganda e falou que hoje ia ter e eu vim aqui só para poder participar. O que me chamou a atenção foram as flores, o vasinho diferente, e daí ela viu que a gente estava olhando, ela chamou, né? E explicou que hoje ia ter. Eu achei interessante, é muito gostoso fazer. 3 plantinhas para levar para casa. Ela disse que vai durar. E elas vão sobreviver lá em Curitiba, vamos ver, né? De início eu pensei que era um bom presente para minha avó, porque ela ama plantinhas. Aí depois eu gostei da ideia deles usarem a fibra do coco, porque é uma coisa que a gente nunca imaginaria que podia usar para uma planta, né? É bem importante essa parte de reutilização, pelo fato de que as pessoas muitas vezes jogam fora coisas que dá para usar para outras coisas. Aí eu acho bem importante. Sim, conscientização é muito importante, sustentabilidade também. E assim a gente encerra esta edição do Pix News desta sexta-feira. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia, fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã a partir das 11 da manhã no Pix Saúde. Até lá, tenha um excelente fim de semana, mas aproveite com responsabilidade, viu? Pix TV é conteúdo todo dia.